Preste atenção, Deus está falando. Essa é uma advertência importante na nossa leitura de hoje, que nos conduziu dos capítulos 32 ao capítulo 34 do livro de Jó. E eu quero destacar algumas questões interessantes, importantes que aparecem para a gente nessa leitura, quando nós somos apresentados a um novo personagem, Eliú, um jovem, pelo menos mais jovem do que aqueles que vinham participando da conversa até ali. O livro nos conduziu por um longo diálogo entre Jó e seus três amigos, que estão ali discutindo. Jó insistindo que ele é inocente, que não fez nada de errado, que não consegue entender o porquê ele está passando por aquilo, questionando ao Senhor, questionando por que o Senhor está fazendo isso com ele não merece tudo aquilo que ele está enfrentando. E os seus três amigos que estão ali, em outras palavras, dizendo para Jó, é claro que você merece, você fez alguma coisa, você só não está assumindo seu pecado, aceita que dói menos, peça perdão pelos seus pecados, quem sabe Deus tenha misericórdia de você. E nessa disputa, nesse diálogo, as duas partes estão argumentando a mesma coisa. A enfermidade, o problema, aquilo é um castigo e a verdade é que o castigo é reservado aos maus. Jó insiste que não é mau e, portanto, não merecia o castigo. Seus amigos insistem, você é mau, você só não está assumindo isso, por isso você recebe o castigo. Mas depois de perceber que essa conversa não levava a nada e ninguém conseguia de fato alcançar uma resposta satisfatória para esse diálogo, Eliú se levanta. Eliú, que o texto só se refere como filho de Baraquel, diz o texto que ele ficou irado. Ele estava em silêncio até então, porque ele era o mais jovem daqueles ali presentes, mas ele, depois de ter esperado que os outros falassem, por serem mais velhos, e perceber que nenhum deles deu uma resposta satisfatória a Jó, e que também Jó não tinha conseguido entender aquela situação, ele põe fim ao seu silêncio e ele então se manifesta. E ele diz: olha, eu fiquei em silêncio, porque eu pensei, os mais velhos devem falar porque a sabedoria vem com o tempo, mas claramente eu estava equivocado porque nem sempre os de mais idade são sábios. Em outras palavras, Eliú está dizendo, olha, eu fiquei em silêncio esperando ouvir sabedoria de vocês, porque vocês são mais velhos, mas claramente isso não é verdade. A sabedoria não está em vocês, não está na fala de vocês. E eu tenho muito a dizer. Fiquei em silêncio, mas agora eu vou falar, porque o Espírito em mim me impulsiona a dizer. Eu não vou tomar partido, nem de uma parte nem de outra, eu tentarei não bajular ninguém. É interessante que ele diz para Jó, olha Jó, eu e você somos iguais. Somos feitos do barro, somos formados do barro. Portanto, não tenha medo de mim. O que eu vou dizer não tem intenção de te atingir, de te agredir. Eu não serei severo demais com você. Mas você está errado. Você está enganado e eu lhe mostrarei o motivo, pois Deus é maior do que qualquer ser humano. E aí ele diz para mim uma das frases que é central, uma das frases que é das principais nesse trecho, quando ele diz, no versículo 14 do capítulo 33, pois Deus fala repetidamente, embora as pessoas não prestem atenção. Fala em sonhos, em visões durante a noite. Quando o sono é profundo, cai sobre todos enquanto dormem em suas camas. Sussurra em seus ouvidos e aterroriza-os com advertências. Faz que deixem de praticar o mal, livra-os do orgulho, preserva-os do túmulo, de serem atravessados pela espada. Deus os disciplina no leito de enfermidade, com dores constantes nos ossos. O Senhor está sempre falando. Deus fala repetidamente. O problema é que as pessoas não prestam atenção. E talvez essa seja uma das suas grandes questões e fragilidades na vida. O fato de você não estar atento o suficiente para ouvir aquilo que Deus está falando. Talvez Deus venha falando a você, como ele usa aqui os exemplos. Ele fala sobre sonhos, ele fala sobre visões, mas certamente o falar de Deus não se resume a isso. Nós temos a palavra de Deus, a gente está aqui há mais de 200 dias ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus. Será que você tem ouvido aquilo que Deus repetidamente está falando ao seu coração nesses dias? Deus fala através de conselhos de sabedoria dos nossos irmãos. Deus fala de tantas e repetidas formas. Deus está repetidamente falando. Você está de fato ouvindo? Será que você tem de fato percebido, recebido aquilo que Deus tem te ensinado? Quando ele faz esse alerta sobre a sabedoria nem sempre vir com a idade, isso deve nos levar a pensar, certamente alguém que, por mais que seja idoso, passou a sua vida toda de ouvidos tapados, sem ouvir a voz de Deus, não obteve a sabedoria que poderia do Senhor. Por isso que fique de alerta e sirva de alerta para nós.
que de fato cheguemos à idade avançada constatando que adquirimos sabedoria ao longo da vida. Que eu chegue daqui a alguns anos olhando para o dia de hoje e falar, nossa, quantas coisas eu aprendi de novas. Que de fato eu e você sejamos capazes de olhar hoje para a nossa vida e dizer como nós somos mais sábios hoje do que fomos atrás. Não porque simplesmente marcamos mais alguns dias no calendário, ou porque fizemos alguns aniversários, mas porque ao longo desse tempo estivemos atentos para ouvir aquilo que Deus repetidamente tem nos ensinado, tem trazido a nós. Que você esteja atento, que os seus ouvidos estejam abertos e que a cada dia recebamos mais e mais sabedoria de Deus e que jamais tenhamos que passar pela vergonha de um dia sermos admoestados por um jovenzinho qualquer, ouvindo as nossas tolices e nos alertando para as verdades que estavam presentes e nós não ouvimos, não estivemos atentos o bastante. Então, esteja atento, abre os seus ouvidos, ouça aquilo que Deus tem para te dizer e não desperdicemos a sabedoria que está ao nosso alcance, que está ao alcance de todo aquele que estiver atento o suficiente para ouvir as advertências, os ensinos do Senhor. Que Deus nos abençoe, conduza você também nessa jornada de sabedoria. Amanhã a gente continua ouvindo o que Eliú tem para dizer, ele ainda tem coisas interessantes para destacar, tanto para Jó quanto para os seus amigos. A gente se encontra amanhã. Deus te abençoe.